Vamos iniciar o culto então nesta manhã. Vamos juntos cultuar a Deus. Convido você para vir com a gente, prestar nosso culto a Deus, falar com Deus, receber do Senhor a graça das informações sobre a Bíblia Sagrada, sobre os acontecimentos, que Deus vai falando com a gente, né? Todos os dias Ele vai, cada vez que a gente abre a Bíblia, Deus fala conosco, nos instrui. E hoje eu creio que não será diferente. Hoje nós vamos trazer informação bíblica, é claro, né? Mas também atrelada às coisas deste mundo aqui. Então, creio que vai ser muito importante tudo isso que vai ser dito hoje aqui. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor que é bom, cada dia mais eu entendo o que Jesus disse. Só o Pai, só o Deus eterno e todo-poderoso é bom. Cada dia mais eu entendo isso. Só o Senhor é bom mesmo. Nós não somos bons, não temos nada de bondade. Só o Senhor que nos perdoa dos mais terríveis pecados. Nós somos pecadores reincidentes e o Senhor assim, ainda assim, nos perdoa. E eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos mostra todo dia que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós te agradecemos pela tua santa bondade. Não tire, Senhor, os seus olhos de nós. Ajuda-nos, Senhor. Recebe, aceita o nosso culto nesta manhã, o culto de pecadores arrependidos, tristes por pecar, mas ainda na carne, ainda na fraqueza, ainda sujeitos às coisas deste mundo. Então, eu peço que o Senhor receba, aceite o nosso culto, a nossa adoração. Aceita-nos na sua presença como adoradores. Fala conosco. Afasta-nos das mentiras e dos mentirosos também. Esta é a oração que eu apresento, que eu faço por mim, pelos meus irmãos e irmãs que já estão conosco e aqueles que vão chegando, no nome do Cristo Jesus. Amém. Isso, o querido Jaico e família, estou orando por vocês, viu? Estou orando para que tudo se acerte, viu, Jaico? E estou à disposição da família, do irmão e de qualquer pessoa que precise, né?
não sou um milagreiro, sou um homem como outro qualquer, fraco, pecador, mas à disposição dos irmãos e irmãs. Viu, Jair? Estou com vocês. Eu sei que tudo vai se acertar. E Deus sabe. Os caminhos que a gente precisa, às vezes, trilhar para que as coisas se encaixem. Você me entende tranquilamente. Isso que eu vou falar hoje é sobre ciência e Apocalipse. Eu vou ter que ler aqui, porque as coisas não são... do Apocalipse eu conheço um pouco, né? Agora, de ciência eu não conheço nada. Então, eu vou ter que ler, tá? Mas antes eu quero dizer para vocês que este mundo vai caminhando a passos largos para o Apocalipse, que se inicia. Alguns creem diferente. Isso aí é uma questão de entendimento bíblico, né? E se você for falar com os que creem diferente, eles vão apresentar situações bíblicas para se firmarem na crença deles. Eu respeito, mas não concordo. Eu creio que a igreja não passa pela tribulação, por nenhuma das fases da tribulação. São duas fases, né? Eu acho que aí há unanimidade. Mas uma parte crê que a igreja passa pela primeira fase. Eu não creio assim. Mas se você crê, eu respeito, mas não concordo. Eu creio que a igreja é arrebatada, será arrebatada, e a partir do arrebatamento da igreja inicia-se a tribulação, a primeira fase. Então, isso que eu vou falar aqui hoje, eu retirei de um site extremamente sério, que é Israel Today. Tá lá nesse site. E depois eu vou ver, acho que eu coloco lá no meu blog, né? Para que as pessoas possam ler também. Eu, por exemplo, gosto de ler. Sou sincero em dizer para vocês. Eu não gosto de ver vídeo. Eu gosto de ler. E também tem outra, não gosto de ler no computador. Não gosto de ler no notebook, não gosto. Eu gosto de ler assim, ó. O papel, o escrito na mão. É assim, né? Então eu convido você para ler o que está escrito em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Guardar um segundinho para você abrir aí a sua Bíblia. Eu quero sempre lembrar você o seguinte, deixa eu terminar o café, porque senão gela, e café frio é um xarope. É horrível. Pronto. Eu quero lembrar você, meu irmão em Cristo, que quem escreveu o livro do Apocalipse foi o apóstolo João. Tá? E ele escreveu, é um livro extremamente simbólico, e
ele escreveu baseado nas coisas que ele conhecia, que ele já tinha visto até então. Então, muita coisa aqui você precisa entender que ele narra, ele descreve de acordo com aquilo que ele viu e que ele achou que era igual, né? Entende? Quando ele fala de ouro, de pedras preciosas, né? Ele está falando do que ele conhecia. Não tem que necessariamente ser, né, ruas de ouro. Não tem que necessariamente ser ouro. Podia ter uma luz, um brilho que para ele parecia ouro. Você está entendendo? E senão tem gente que acredita, por exemplo, que vai pisar em rua de ouro. Ora, o ouro é muito valioso e é extremamente valioso aqui na Terra. No mundo espiritual não tem valor nenhum, nem tem ouro lá, gente. Ouro é matéria, ouro é fusão de metais, né? Não é? Então João vê aquilo, Cláudia, Luzia, e ele vê, e ele fala, ó, parece com ouro, brilha como ouro, entende? Por que você está falando isso? Eu estou falando que agora nós vamos ler aqui algo, né, que você precisa entender que foi do jeito que ele viu. Não quer dizer que seja aquilo, algo parecido. E ele não tinha palavras para descrever, ele usou o que ele... Isso, Djalma. Ele usou aquilo que ele conhecia, que mais parecia, que mais lembrou para ele no momento que ele viu, que ele teve a visão. Não quer dizer que é mentira, entendeu? Quer dizer que é simbólico. Apocalipse 16:13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, semelhante a sapos. Você vê? Para caracterizar, porque o sapo é um bicho feio, né? Vamos e venhamos. É bem feinho, né? Então ele está dizendo que eram espíritos com uma aparência muito feia. O sapo não é agradável de se olhar. Você pode até gostar de sapo, de rã, tudo bem. Mas que não é agradável, não é. E este mundo aqui caminha exatamente para esse tipo de coisa. Exatamente para este tipo de acontecimento. E a gente tem tido, de um tempo a esta parte, eu semana passada, acho que na sexta-feira, na sexta-feira, eu falei sobre o Apocalipse e as previsões de Nostradamus, né? Não quer dizer que seja tudo mentira, porque ele chupou muita coisa da Bíblia nas previsões dele. Mas também não quer dizer que seja verdade, né? Porque aquilo que ele trouxe da Bíblia, se ele não modificou, é verdadeiro. Então eu vou ler a Bíblia. Mas eu, como estudante, preciso ler tudo, né? Ao invés de ir lá ficar distinguindo o que ele copiou da Bíblia, o que ele copiou de Isaías, eu vou ler Isaías, vou ler a Bíblia, muito melhor para mim, né? Mas muita gente tem feito previsões sobre o fim dos tempos. A maioria delas, meu irmão, minha irmã,
você que acompanha, é especulação, né? Essas previsões, todo começo de ano, vem essas videntes de Araque, que não são videntes de nada. Sensitivas, não são sensitivas de nada. Aliás, o verdadeiro cristianismo não pode ser vivido pelos sentimentos, pelas sensações, pelas emoções. O verdadeiro cristianismo é vivido biblicamente. Então, falar que uma sensitiva falou tal coisa e aconteceu, essas previsões que elas fazem, o que eles fazem, né, é o óbvio do óbvio, né? Vai morrer gente famosa, lógico. A maioria das pessoas famosas do meu tempo, artistas, né, já estão velhos, já são idosos, assim como eu. Então, falar que um idoso vai morrer, né, não é uma grande novidade. Falar que vai morrer político, nem todo ano morre político, porque grande parte já tem uma certa idade. Isso não é previsão, né? Previsão é algo que não é corriqueiro. O Apocalipse não é corriqueiro. O Apocalipse não é. O juízo final já está deixando em grande parte, isso que eu estou falando é pesquisa, não é minha, né? É dos centros de pesquisas. O juízo final, que era visto como algo bem de ilusão, de cabeça das pessoas, já começa a ser visto por uma grande parte da população mundial como uma crença mesmo, que haverá o juízo final, né? A própria ciência já está aceitando o dia do juízo final como algo natural, que irá acontecer, porque aquilo que é natural é aquilo que acontece. O sobrenatural, né, é algo esporádico. A maioria dos cientistas que fizeram previsões científicas até hoje, a maioria deles errou nas suas previsões catastróficas. Eles erraram, né? Talvez porque tenham usado da pressa para fazer as previsões, né? Ou porque foi mesmo um cenário criado em cima de falsidade. Agora, o que nós precisamos saber e ter consciência existem 3 religiões no mundo que são monoteístas. O que é isso? Existem 3 religiões, grandes religiões no mundo, que creem em um só Deus, né? O cristianismo, você acredita que me fugiu? O judaísmo e a religião muçulmana. Essas são as 3 grandes religiões do mundo que creem em um Deus só. Cristianismo, judaísmo e os muçulmanos. Para eles existe um Deus só. E alguns até acreditam que é o mesmo Deus. O mesmo Deus dos muçulmanos, alguns acreditam que o mesmo Deus dos muçulmanos, que é Alá, é o Deus do judaísmo, que é o grande eu sou, o Senhor, que é o mesmo Deus do cristianismo. Não quero entrar neste mérito, né?
Mas essas três religiões, elas acreditam no fim dos tempos, com versões diferentes. O fim dos tempos para o cristianismo é o livro do Apocalipse. O fim dos tempos para o judaísmo é diferente. E o fim dos tempos para a religião muçulmana é diferente. Olha só que coisa curiosa. Mas todas elas, todas as três, mesmo tendo versões diferentes do fim dos tempos, elas creem numa figura messiânica. Todas elas creem, cristianismo, judaísmo e a religião muçulmana crê no Messias. Judeus e cristãos acreditam que esta figura messiânica, que esta figura divina, vai transformar o nosso planeta por meio de uma grande guerra global. Isso que o livro do Apocalipse fala, que o planeta será transformado geograficamente, inclusive, através de uma grande guerra global. E esta guerra acontecerá no fim dos tempos e vai provocar catástrofes naturais, como, por exemplo, o que é uma catástrofe natural? Um terremoto. Uma catástrofe natural. Um asteroide que vai colidir com a Terra. Há até quem diga que Sodoma e Gomorra foi incendiada por um asteroide. Pode ter sido? Claro que pode. Lógico que pode. O livro do Apocalipse, assim como o judaísmo, crê que também pandemias, é só você ler o livro do Apocalipse, pandemias vão destruir grande parte dos seres humanos. E é curioso porque a ciência começa a se preocupar com isso. O cenário científico e os pseudos cientistas contemporâneos, né, já estão preocupados com isso. O livro do Apocalipse, que nós temos ele aberto aqui no capítulo 16, e nós lemos o versículo 13, o Apocalipse, chamado de Apocalipse de João, porque foi ele que escreveu, né? Fala de eventos celestes extraordinários que vão devastar o nosso planeta. E você começa quando a gente para e começa a pensar nisso, a gente vê que devastar o planeta não é coisa difícil, não. Dá uma chuva um pouco mais forte, você vê que interrompe estradas, as cidades ficam alagadas. Imagina algo um pouco mais extraordinário, um pouco mais formidável. Então, é bem possível, não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que é possível só para você imaginar as coisas. É bem possível que alguma coisa como uma enorme montanha em chamas seja lançada ao mar. E se uma montanha em chamas for lançada ao mar, vai criar um maremoto, um tsunami. E os cientistas hoje estão preocupados com os asteroides atingindo a Terra, né? E os cientistas estão convencendo
as grandes e poderosas nações financeiramente falando, para que essas nações criem programas especiais de defesa contra esses asteroides. E já foram feitos filmes falando sobre isso. Porque você não pode esquecer que, é claro que os filmes têm lá o toque hollywoodiano, né? Mas esses escritores do cinema, esses diretores, eles estão bem ligados nas coisas que estão acontecendo. Então você já deve ter visto o filme feito em 1998, chamado de Armagedon, né? E houve até, agora eu não estou falando do filme, estou falando de algo que aconteceu, né? Um asteroide que atingiu uma cidade russa, né? E pode atingir. Há até previsões científicas de que nos próximos 100 anos, muito provavelmente, um asteroide irá atingir a Terra. E aí a gente lê no livro do Apocalipse, eu estou falando que aquilo que está no livro, que era tratado como uma coisa louca, que era tratado algo para manipular as pessoas, como algo que era para manipular as pessoas, para dominar as pessoas, a ciência está vendo que isto é possível sim, né? E o livro do Apocalipse de João fala de ondas de calor que vão queimar a vegetação da terra. Diz lá, 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimada e toda a grama verde foi queimada. Isso tudo era tratado como coisas que foram escritas pelas religiões, especificamente pela religião cristã, bíblica, para manipular as pessoas. Mas hoje a própria ciência vê como algo extremamente possível de acontecer. Depois do Covid, né, esse pessoal que trata de epidemias já estão declarando, e houve até uma declaração de um deles, esses cientistas que cuidam das epidemias no mundo, né? Teve um deles que deu uma entrevista na CNN, dizendo que nos próximos 20 ou 30 anos haverá uma outra grande epidemia que vai devastar grande parte da vida na Terra. E o Apocalipse de João fala de algum tipo de pandemia que vai matar milhões de pessoas. 1/3 das águas se tornou amarga e muitas pessoas morreram por causa das águas que se tornaram amargas. Eu estava conversando sábado retrasado, foi sábado? Foi, com uma pessoa, eu não posso falar quem é, não posso falar muita coisa, porque, né, mas a gente estava falando, por exemplo, que a água de Campinas, quando eu era criança, era uma das melhores águas do Brasil. Você podia pegar a água da torneira, pôr num copo e beber. Não tinha gosto, porque a água é insípida, é inodora e é incolor. Hoje nem todas são incolor, mas as águas de torneira do Brasil inteiro não são mais sem gosto e sem sabor. Por quê? Porque a captação da água já tem esgoto junto da água captada. Então, para que essa água se transforme em potável, muito produto químico é colocado na água. Então, é difícil você pegar uma água da torneira e beber, porque ela tem gosto. A
até cheiro muitas vezes ela tem, né? Porque é captada em rios poluídos, poluído de tudo, inclusive de esgoto, né? Os oceanos estão se acidificando. E isto vai extinguir peixes, animais aquáticos, aves aquáticas. E o livro do Apocalipse, que eu volto a insistir, até um tempinho atrás, aí, alguns bons anos, era tratado como algo para dominar o povo, para ter o povo debaixo das rédeas. Hoje, a ciência está vendo que o livro do Apocalipse é algo perfeitamente viável, porque o livro do Apocalipse prevê o envenenamento dos oceanos. 1/3 do mar se transformou em sangue. Então, esta probabilidade de derramamento de sangue global causado pelo homem aumentou dramaticamente, né? Com armas de destruição em massa. Hoje, a guerra hoje é feita com drone. Drone. O sujeito manda um drone lá e o drone é uma bomba. Entendeu? Qualquer sujeito meio doido aí, com um pouquinho de tecnologia e experiência, pode comprar um drone e colocar uma bomba num drone. Você vê que o livro do Apocalipse vai se tornando a cada dia verdadeiro. E por que eu li Apocalipse 16:13? Porque Apocalipse 16:13 fala de três, tratando dentro da área da psicologia. O livro do Apocalipse 16:13 fala de 3 sociopatas: a besta, o dragão e o falso profeta. São 3 pessoas destinadas a matar. Eu estou falando da área da psicologia. A psicologia trata esse tipo de coisa que está aqui como sociopata. E esses 3 sociopatas, na visão da psicologia, vão instigar uma guerra global. Aquilo que era, até alguns poucos anos atrás, algo ilusório, algo fantasioso, algo muito religioso, hoje você vê que pessoas entram em escola, são sociopatas, psicopatas, entram em escola, dão tiro lá, mata pessoas, ferem outras. Isso é em pequena escala. O livro do Apocalipse fala na escala mundial. Então, as previsões do juízo final, feitas pelos religiosos e pelos seculares, já estão na mesma direção do livro do Apocalipse. Os cientistas estão mostrando para os governos que aquilo que está escrito no livro do Apocalipse podem sim se tornar coisas reais. E isso tem convencido as grandes nações, né, a começarem a se precaver. Mas a precaução
Não é uma precaução científica, é uma precaução religiosa. A precaução é Jesus. A ciência tem oferecido algumas condições para melhorar a vida do homem. Mas a ciência não vai conseguir impedir os acontecimentos do livro do Apocalipse. O judaísmo e o cristianismo, vamos deixar bem claro, né? O cristianismo nasce do judaísmo. Jesus era do judaísmo. E o judaísmo e o cristianismo imaginam um mundo pós-apocalíptico semelhante ao Éden. Este mundo vai nascer das cinzas do juízo final. O que a ciência está dizendo é que o que está no livro do Apocalipse, a ciência não afirma que vai acontecer, mas ela diz, olha, pode acontecer mesmo. As visões que o livro do Apocalipse fala, que as testemunhas serão vistas, os corpos serão vistos, hoje já não é mais impossível. Com o evento da internet, a gente pode ver qualquer coisa no mundo todo a qualquer instante. Então, este artigo é extremamente interessante, curioso, porque aquilo que era visto até alguns poucos anos atrás como algo para controlar a população, para pôr um cabresto, um freio na população, hoje já começa a ser visto como algo que pode realmente acontecer. A ciência diz que pode acontecer. A ciência dizia que era impossível. Hoje ela já diz que pode acontecer. E nós, cristãos, nós tementes a Deus, a Cristo, nós que sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós sabemos e temos confiança que isto vai acontecer. Olha, como este mundo é volúvel. Até outro dia, não, isso é impossível, não tem como. A própria ciência mesmo foi levando o mundo a estar na condição que está. E aqueles que diziam que era impossível, hoje já dizem, não, isso pode acontecer mesmo. E nós continuamos crendo que isto vai acontecer. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, porque hoje nós pudemos comparar um pouquinho de nada, porque eu não tenho condição, Senhor, de falar de ciência, eu não entendo nada sobre ciência, né? Mas a gente pode comparar um pouquinho do que a ciência já está pensando da Bíblia, o que a ciência já está pensando do livro do Apocalipse. Isto é interessante porque nos firma mais ainda que nós estamos certos. Eles estavam errados. Eles erraram e hoje estão corrigindo o erro, já dando condição para tudo aquilo que está no livro do Apocalipse ser verdade. E nós sempre acreditamos que é a verdade. Nós sempre cremos que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te exaltamos e te glorificamos. Grato, Senhor, porque o Senhor sempre nos conduziu através da verdade. A tua palavra é a verdade.
Eu te louvo e te agradeço, no nome do Cristo Jesus. Amém.